Boa noite, meus queridos amigos, um bom término de domingo e que Deus abençoe vocês de uma forma muito especial. Nós já estivemos pela manhã no nosso culto presencial, pregando a palavra de Deus, enfim, mantendo esta comunhão maravilhosa com o povo que serve ao reino do Pai. Bem-vindos ao nosso encontro. Gostaríamos muito de ter você conosco, mas ainda estamos limitados apenas aos cultos agora, domingo pela manhã, 10 horas presencial, e também às quartas-feiras. Então, quarta-feira próxima, com a presença do povo de Deus aqui na igreja, nós estaremos juntos para conversarmos sobre as boas coisas do reino do nosso querido Deus. Eu quero compartilhar com você nesta noite, nesta reflexão, que não vai ser longa, mas é um pensamento que tomou conta do meu coração. Eu gostaria de compartilhá-lo com você e vou usar o texto do Evangelho de João, no capítulo 20, muito conhecido, e 2 versículos apenas, que diz assim, versículos 24 e 25. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava, veja bem, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Que Deus abençoe essa leitura, já abençoada, que Deus abençoe esta reflexão. Eu não sei se você está percebendo, já percebeu, se não vai perceber, por essa afirmação, que nós estamos cruzando um tempo, eu diria assim, muito complicado, muito difícil no contexto social. Não só em razão da política, mas em razão mais ainda da pandemia, dessas mudanças tão radicais que aconteceram nesse ano e praticamente 5 meses, né? Mas a gente percebe que houve assim o sistema, de um modo geral, foi invadido, né? Por conceitos, por ideias, por pensamentos. A gente chama polarização, quer dizer, cada um tomando uma posição. Mas tudo isso distanciou as pessoas, a gente sente isso até mesmo na igreja. Por que razão eu estou gravando nesta hora, poderia estar com a igreja presente? Então, tudo isso criou uma distância, colocou, eu diria, cunhas, né, nas relações e quebrou a harmonia até mesmo no seio da igreja. Então, não há como pensar e imaginar de uma outra forma. Estamos vivendo num tempo, aliás, Paulo já havia previsto isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Eu não sei se você está consciente a respeito disso, mas, se você prestar atenção, você vai verificar que estão criando desenhos, né? Desenhos estão sendo rabiscados através de grupos aí que tentam influenciar, mudar, alterar o sistema de vida, até mesmo daqueles que servem a Deus. Só para uma ilustração, há uma tendência hoje que é mais local, é brasileira, né? E ela está crescendo, que é a tentativa de se apagar o que foi escrito. Em outras palavras, tudo que foi construído na história e pela história, tudo que marcou assim um período de mudanças na nossa caminhada histórica, desde a fundação do Brasil, né? Está havendo aí uma tentativa, uma tendência de apagar, de eliminar, de destruir. Eu não sei se você acompanhou as notícias, mas, inclusive, houve aí por alguém, eu não sei se um deputado, se um senador, mas alguém propôs, né, que deu uma proposta para mudar os marcos da cidade. O que aconteceu com a estátua de Borba Gato, que fica num dos bairros aqui da cidade de São Paulo?
as notícias apontam que um ativista colocou fogo na estátua do Bandeirante, e numa tentativa, né, de eliminar um período histórico, né? E a proposta tinha exatamente este significado. Nós temos que dar um novo significado, né, com relação aos monumentos, aos marcos da cidade. Então, a gente começa a fazer uma leitura que, de uma certa forma, incomoda. Estão querendo retirar todos os símbolos, todos os monumentos, tudo que contraria, agora, o conceito dominante, né? A história, queridos, está se tornando irrelevante, né? E os espaços estão diminuindo. Por quê? Porque uma corrente de pensamentos, de pessoas, estão tentando manipular, estão tentando influenciar, estão tentando mexer até mesmo com o conceito de certo e errado. Ao ler este texto que eu mencionei aqui de João capítulo 20, descrito pelo apóstolo, a gente percebe como está difícil assimilar, preste atenção, aceitar uma verdade quando ela chega através de um relato vindo por outras pessoas, de uma pessoa que chega para nós e conta um fato, conta uma história. Então está difícil hoje aceitar verdades que vêm de segunda mão. Vê se você entende. Tomé não estava presente quando Jesus apareceu ao grupo. Depois da ressurreição, como ele havia pregado, ensinado, ele morreria, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. Então, o que aconteceu? Ele aparece no meio dos discípulos que estavam em casa, né? Ele se revela a eles, ele deseja paz, porque eles estavam agitados, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês, né? Mostrou os sinais das mãos, dizendo: sou eu, né? E Tomé não estava presente nesta reunião. E por não estar presente, quando os discípulos disseram: olha, Tomé, nós vimos o Senhor, ele nos apareceu, ele mostrou as suas mãos, de fato ele ressuscitou, disseram eles, né, a Tomé. Mas Tomé não estava presente. E por não estar presente e recebendo uma declaração verdadeira de segunda mão, ele disse: não, eu não acredito. Se eu não tocar, se eu não ver as marcas, os cravos, eu não vou crer, diz ele aqui. O texto diz assim: se não puser a minha mão, né, onde estavam os pregos, do seu lado, eu não vou acreditar. Ele estava recebendo uma informação de segunda mão, vindo através do grupo. Preste atenção. Quando as mulheres que foram de madrugada ao sepulcro voltaram, correndo, entusiasmadas, tiveram um encontro com um anjo e contaram aos 11, o que aconteceu? Eles também não acreditaram. Porque uma verdade vinda de segunda mão. Quando se ouve uma verdade assim, vinda através de uma outra pessoa, há muitas reticências. Isto porque as dúvidas com respeito ao que se ouve, essas dúvidas vêm embrulhadas, me permito usar essa palavra que hoje é tão comum, embrulhada com as novas ideias, os novos conceitos, né, que estão dominando, e aí fica difícil a gente aceitar aquilo que se prega, até mesmo no contexto da igreja. Então, hoje, nós vivemos uma verdade que começou aonde? Começou lá no Jardim do Éden. Nós fazemos parte, querido, de uma história escrita por Deus, eu e você. Nós fazemos parte de algo que foi construído com muito amor. É verdade que nós não estivemos presentes quando este mundo foi construído, quando Deus criou todas as coisas que foram criadas. Mas nem por isso nós podemos permitir que as incertezas, que as dúvidas enfraqueçam a nossa disposição, a nossa confiança, que venham esmorecer a nossa fé
E aquilo que está escrito e foi falado não pode ser desvirtuado. Ah, mas isso aconteceu há 2000 anos, há 4000 anos, não importa. Nós estamos, obviamente, ouvindo uma verdade que veio através da história, de todos os personagens que vivenciaram, que trabalharam, que pregaram esta mensagem até os dias de hoje. Eu quero me reportar com você a um livro lá do Antigo Testamento, o livro de Juízes, que conta uma parte desta história. Em Juízes, capítulo 3, se você tem a sua Bíblia, se você quer anotar, né? No capítulo 3 de Juízes, eu vou fazer uma leitura que diz assim: são estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto, veja, nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal e Hermon até o Lebo Hamate, essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeciam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Então veja, o livro de Juízes começa a retratar aqui a situação do povo, daquele povo que não havia lutado, que não havia participado, que não havia estado presente quando os israelitas deixaram o Egito e caminharam pelo deserto e passaram por todas aquelas experiências, né? Então a gente nota aqui um dado muito importante. Eles começaram a se sentirem assim isolados, dominados por incertezas. As verdades pregadas e ensinadas não faziam os efeitos necessários. O livro de Juízes começa desta forma no capítulo 1. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Eles não sabiam, não havia liderança, né? Com a morte de Moisés, com a morte de Josué, o povo se sentiu sem rumo. Você já imaginou um país sem governo, uma casa sem governo, uma indústria, um trabalho, enfim, uma igreja sem governo? Tanto é que o texto bíblico diz que, como não havia naquele período um dirigente, um rei, cada um fazia o que bem entendia. Então veja, mesmo com a presença de Deus, que Moisés morrera, Josué, né? Mas Deus estava ali. Mesmo com a presença de Deus, eles ainda conservavam uma insegurança quanto ao futuro. Mesmo, ouça, tendo uma história de conquistas registradas, ensinadas, eles estavam totalmente perdidos. O Senhor, quando eles fizeram essa pergunta, o Senhor se volta e diz assim: Judá será o primeiro. Eu, disse o Senhor, eu entregarei a terra em suas mãos. Só que essa palavra não produziu o efeito desejado. Tanto é que mais à frente nesse livro, no capítulo 2, no verso 10, o escritor diz assim: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, quer dizer, ela morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Uma nova geração havia surgido, que não conhecia, não sabia quem tinha sido o Deus, né? E o que fizeram? Aí os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Prestaram cultos aos outros deuses, aos Baalins, abandonaram o Senhor. Ponto. Queridos, a nossa geração parece que se esqueceu de tudo que Deus realizou, de tudo que Deus tem realizado. Eu quero dizer para você, Deus continua o mesmo, curando, libertando, salvando. O propósito dele não mudou. Ele olha hoje para as pessoas
Ele deseja alcançar cada um com esta palavra, com esta mensagem. A mensagem de salvação ainda permanece viva. Lembre-se, Deus não morreu, como disse o filósofo. Deus morreu? Não, ele não morreu. Deus está vivo, vivo e presente. Nós estávamos no nosso encontro de oração ontem, sábado, e eu estava dizendo que a presença de Deus faz uma diferença tremenda na vida de quem a cultiva. José vivia na presença de Deus e por isso se tornou um vitorioso. Então, essas verdades, mesmo sendo verdades escritas, contadas, é uma história, elas são verdadeiras. Quando a gente afirma Deus está presente no seio da igreja, a frase, queridos, parece não provocar assim nenhuma reação de entusiasmo, de fé. Não parece uma coisa tão banal, não, isso é uma frase de efeito, mas não é. Quando eu afirmo do púlpito, Deus, queridos, está presente, é porque é verdade. Quando eu leio que Deus tem o poder de libertar uma vida, eu me entrego totalmente a essa verdade, porque eu fui liberto. Tantas outras pessoas experimentaram essa libertação. Quando a Bíblia afirma que só há um caminho para Deus, por quê? Porque Jesus afirmou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, eu tenho que aceitar isso. Não há muitas opções, não há muitas escolhas, há um só caminho. Quando se tenta caminhar por outros caminhos, sabe o que acontece? A vida se desarmoniza, a vida perde o sentido. O certo e o errado perdem a sua essência. O que é certo para um já não é certo para o outro. O que é bom para um já não é bom para o outro. Nós estamos vendo aí, me permita fazer isso, na política, né, nessa CPI que foi montada aí para falar sobre a pandemia, né, um reverendo, não sei se ele tem esse nome, mas sempre foi nominado assim, um reverendo confessou ter participado de um jogo sujo e tal. Eu fico pensando, um reverendo? É triste ver um membro da igreja se envolvendo com as coisas do mundo. O que nós temos que cultivar é a graça de Deus, é a presença de Deus, é a santidade de Deus, é a fidelidade a Deus. Deixa as coisas para... Jesus diz em uma certa ocasião, olha, eu quero que vocês me acompanhem. Aí um disse assim, eu vou sepultar o meu pai. Jesus disse, tá bom, deixem os mortos sepultar os seus mortos. Quanto a você, venha e siga-me. O que ele quis dizer? Deixa as pessoas do mundo fazerem o que o mundo quer que eles façam, mas nós não. Nós temos algo especial para fazer, nós temos algo a construir, nós estamos nos baseando numa verdade eterna. Eu sigo, eu vivo, eu trabalho em função daquilo que foi escrito, né? Esta palavra de Deus que nós servimos, querido, continua valendo em todas as situações. Paulo diz que o meu Deus há de suprir em Cristo todas as necessidades de vocês. Eu acredito nisso. Deus está pronto a socorrer a todos que confiam em seu poder, em sua graça. Por isso, se você precisa de cura, se você precisa de paz, se você precisa de uma ajuda no contexto nas suas emoções, você pode ter certeza de que Deus vai cuidar, que Deus vai criar condições para que você possa superar todas estas crises. Se você está vivendo um tempo de desarmonias, enfim, essas situações que parecem comuns no nosso dia a dia, tenha certeza, a palavra de Deus tem as respostas. Leia a palavra, procure na palavra. Um conselho, os salmos escritos por vários autores, são lições para o nosso dia a dia. Por quê? Porque o que está escrito está valendo, mesmo que esteja acima da nossa capacidade de entender, né? Como é que Jesus conseguiu superar um dos momentos difíceis na sua caminhada? Ele estava num deserto, foi levado logo após o seu batismo pelo Espírito Santo para o deserto e ser naquele deserto tentado. Como é que Jesus
40 dias sem comer, 40 dias sem beber. Como é que ele conseguiu vencer aquela situação? As tentativas de Satanás foram grandes, como são as tentativas do mundo em manipular a nossa vida, em nos atrair, em nos oferecer banquetes. Nós temos que ter um cuidado muito grande com respeito a isso. Jesus venceu tudo porque ele respondia para Satanás: está escrito, ponto. E foi assim que ele afastou Satanás e rompeu com aquela vontade de dobrá-lo, de dizer: olha, se você fizer tudo isso aí, eu vou dar esse mundo para você. Não, querido. Deus tem um mundo melhor para mim, Deus tem um mundo melhor para você. Eu vou repetir: se está escrito, é porque é verdade. A palavra de Deus não muda, ela permanece ainda hoje com o mesmo poder, a mesma graça, a mesma capacidade de indicar para nós uma nova qualidade de vida. Ouça, nós fazemos parte de um plano eterno que vai se cumprir, sim, no tempo determinado por Deus, no kairós de Deus, mas nós fazemos parte de uma história, querido, escrita pelo nosso Deus. Portanto, a igreja como igreja, não pode perder sua herança, não pode perder a sua história, seja ela essa história escrita, seja ela história espiritual. Nós fazemos parte de uma herança eterna. Foi por essa razão que Moisés, o líder que tirou o povo do Egito, instruiu os seus irmãos a se lembrarem das ordens de Deus. Há um texto aqui que eu gostaria de ler, no livro de Deuteronômio, que é um livro das repetições das leis que Moisés havia descrito para o povo, e ele faz questão de repeti-las lá para que o povo marcasse essas verdades no coração. Veja o que diz lá, Deuteronômio capítulo 6, eu vou ler um texto, pode parecer longo, mas é importante que você preste atenção. Ele diz assim, versículo 10, o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês, veja, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Aí o Senhor diz assim, quando isso acontecer, e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está, veja, no meio de vocês, é Deus zeloso, é Deus zeloso. Então ele chama a atenção para que eles obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos seus preceitos e decretos que eles lhes ordenou. Então Moisés inspira o povo e diz, olha, guardem essas verdades. E nós que estamos hoje há quase 4.000 anos distantes, temos essas verdades ainda funcionando. Elas pautam a nossa vida, elas nos mostram como caminhar, como avançar, como realizar a obra de Deus. Não podemos, queridos, arrancar os marcos. Não podemos destruir. Estão querendo destruir todas as imagens, estátuas que foram levantadas aí, marcando um período. Ora, na história da Bíblia, quando eles alcançavam uma vitória, um sucesso, eles construíam um altar, né? Colocaram pedras, né? E disseram, não, essas pedras vão simbolizar uma grande conquista que Deus nos deu, chamou aquele local Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Então sempre houve estas sinalizações. A história humana é a mesma coisa. Então essas estátuas são construídas para marcar um período, não fazendo apologia do que aconteceu, mas simplesmente uma marca. O salmista Davi diz assim, quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Então não se pode destruir os fundamentos.
A nossa segurança, queridos, está na prática das verdades reveladas por Deus. Quem buscar apagar a história está tentando apagar a própria vida, porque as conquistas do passado, né, elas podem ainda hoje acrescentar bênçãos à nossa vida. É por essa razão que o escritor aos Hebreus descreveu no capítulo 11 a lista dos heróis da fé, que conquistaram grandes vitórias. E eu quero dizer para você que estas vitórias ainda podem ser conquistadas nos dias de hoje. Eles continuam, estes heróis da fé, nos inspirando a lutar, a enfrentar este mundo mau, tendo como arma a palavra de Deus. Nós fazemos parte da história de Deus. O que ele fez no passado, ele continua realizando nos dias de hoje, e ele vai continuar trabalhando em seu favor. O salmista canta um salmo de exaltação à palavra de Deus, muito especial. Ele diz lá no salmo de número 19, e é até um motivo para nós louvarmos a Deus por esta palavra. Ele diz que essa palavra é toda ela especial, e diz assim: os preceitos do Senhor são justos, os mandamentos do Senhor são límpidos, o temor do Senhor é puro, né? São mais desejáveis do que o ouro. Nós temos que desejar, amar e buscar a palavra de Deus mais do que o ouro puro, mais do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel, estas palavras, do que as gotas do favo. Coloque a palavra de Deus no seu coração. Não apague estas verdades. São antigas? São, mas são atuais, são verdadeiras, é para o nosso dia de hoje. Deus pode mudar a sua história, Deus pode mudar a sua forma de viver, Deus pode mudar os seus planos e acrescentar coisas que você ainda não imaginou. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ainda chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que Deus abençoe você, que você fique firme, que você não abra mão dessa verdade, que você não mexa nestes fundamentos, mas que você construa a sua casa nesta rocha firme que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por este momento de reflexão, por essa palavra, sim, simples, mas importante no contexto que nós estamos vivendo. Que nós não deixemos, ó Deus, escapar um segundo sequer da nossa vida sem estarmos envolvidos com estas verdades. Elas fazem parte da nossa história. E estamos escrevendo páginas por páginas, ó Deus, com estas verdades que foram gravadas no nosso coração. Abençoa a todos que participam conosco, pessoas que estão em casa, que sejam elas, ó Deus, alcançadas pelo poder da Tua palavra, como nos ensina este texto bíblico. Enviou a palavra e sarou a todos, que todos sejam sarados, sejam quais forem as enfermidades que têm machucado a vida destes teus filhos e filhas. Nós entregamos todos aos teus cuidados, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que bom que estamos juntos mais uma vez, quarta-feira, culto presencial aqui na Igreja de Nova Vida, Rua Luiz Góes, 35. Que você tenha um resto de domingo maravilhoso, que você tenha, hoje comemora-se o Dia dos Pais, que você tenha tido em família aí uma boa comunhão, um momento alegre com a família, com os parentes, enfim, e que a semana seja rica em bênçãos na sua vida, com a palavra de Deus no seu coração. Até novamente nos encontrarmos. Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Amém.